Milionário contratou uma mulher pobre para gerar seu filho, para ser seu único herdeiro. Mas o que aconteceu quando o bebê nasceu vai surpreender você. Aproveite e deixe nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Eduardo Vasconcelos era um homem de poder e influência. Seu império empresarial se estendia por diversas capitais, atravessando fronteiras e consolidando seu nome como um dos mais respeitados no mundo dos negócios. Sua fortuna era incalculável, sua presença imponente e sua mente estratégica, capaz de transformar qualquer oportunidade em sucesso. No entanto, todo esse prestígio e riqueza não preenchiam o vazio que carregava dentro de si. Aos 42 anos, Eduardo era um homem marcado por um trauma que moldara sua visão sobre o amor e as relações humanas. No passado, havia acreditado cegamente no sentimento mais puro e, em troca, recebeu a mais cruel das traições. Ainda se lembrava com nitidez do dia fatídico que destruiu sua confiança para sempre. Era uma noite chuvosa quando decidiu chegar mais cedo em casa para surpreender a esposa. Tinha em mãos um presente luxuoso, algo que ela desejava há tempos, mas o que encontrou ao abrir a porta foi um cenário que jamais poderia ter imaginado: os sussurros abafados, as roupas espalhadas pelo chão, o cheiro de perfume misturado à traição. Sua esposa, a mulher que ele amava e jurava ser sua parceira para a vida toda, estava nos braços de outro homem, completamente entregue, sem culpa, sem hesitação. Por um instante, o mundo parou. O sangue sumiu de seu rosto, o peito se apertou e a respiração ficou pesada. O choque foi avassalador. Ele piscou algumas vezes, como se tentasse acordar de um pesadelo, mas aquilo era real. A incredulidade logo deu lugar à raiva, e a raiva à frieza absoluta. Ele não gritou, não discutiu. Apenas os observou por um longo momento, como se estivesse gravando aquela cena em sua mente para nunca mais esquecer. E então, sem dizer uma única palavra, virou as costas e saiu. Naquela noite, Eduardo Vasconcelos não perdeu apenas sua esposa. Perdeu a crença no amor, perdeu a capacidade de confiar. Desde então se tornou um homem frio, fechado, inacessível. Em sua visão, todas as mulheres eram interesseiras, prontas para destruir um homem em nome da ambição. E foi assim que ele aprendeu a viver, cercado de luxo, mas sozinho, racionalizando cada decisão, construindo muros intransponíveis ao redor de seu coração. Ele acreditava que nunca mais se permitiria sentir. Mas o destino, implacável como sempre, tinha outros planos para ele. Os anos se passaram e Eduardo manteve-se fiel à sua decisão de nunca mais confiar em ninguém. O amor, para ele, havia se tornado um conceito falho, uma ilusão perigosa que apenas levava à dor e à desilusão. Seu refúgio estava no trabalho, nas decisões estratégicas, nas fusões e aquisições que fortaleciam ainda mais seu império. Acordava cedo, passava horas a fio em reuniões, e quando o dia terminava, voltava para sua mansão vazia, onde o silêncio era sua única companhia. No entanto, por mais que estivesse acostumado a essa rotina solitária, uma inquietação começou a tomar conta de seus pensamentos. Algo o atormentava nas madrugadas insones, um incômodo sutil que, com o tempo, se tornou um peso impossível de ignorar. Ele construiu um império, ergueu negócios que atravessavam fronteiras, mas para quem, para quê? Não tinha um herdeiro. A ideia de que tudo o que conquistou com esforço e sacrifício poderia simplesmente se dissolver após sua morte o perturbava. Seu sobrenome, sua história, todo o seu legado, desapareceria sem um sucessor. Eduardo sempre se orgulhou de ser um homem racional, mas essa preocupação ia além da lógica. Era um medo que tocava algo profundo dentro dele, uma necessidade de deixar sua marca no mundo, de garantir que tudo pelo que lutou não fosse em vão. As empresas continuariam sem ele. Os acionistas encontrariam outro nome para ocupar seu lugar, mas seu sangue, sua linhagem, essa seria apagada com o tempo. Não havia ninguém para carregar seu nome adiante. Pela primeira vez em anos, Eduardo se viu diante de um dilema que não poderia ser resolvido com dinheiro ou poder. Ele precisava de um herdeiro. E para isso,
teria que tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. A noite caía sobre a cidade, iluminando os prédios de vidro com reflexos dourados das luzes urbanas. O restaurante sofisticado, localizado no coração do centro financeiro, estava repleto de executivos e figuras influentes, todos envolvidos em conversas discretas e brindes elegantes. O aroma refinado dos pratos exclusivos pairava no ar, misturando-se ao sutil perfume de charutos caros e uísque envelhecido. Eduardo chegou pontualmente, como de costume. Sua postura imponente e o olhar sério fizeram com que os garçons o reconhecessem de imediato, conduzindo-o até uma mesa reservada em um canto mais discreto do salão. Poucos minutos depois, Ricardo, seu amigo de longa data, se juntou a ele, cumprimentando-o com um aperto de mão firme. Finalmente consegui um tempo na agenda para me ver, brincou Ricardo, chamando o garçom com um aceno discreto. Não, exagere, Eduardo respondeu, esboçando um meio sorriso. Foi um dia cheio. Reuniões intermináveis e mais contratos para fechar. Ricardo riu, pedindo um uísque duplo. Ah, é o peso de ser um magnata. Eduardo soltou um suspiro, passando a mão pelo rosto. Nem me fale. Mas hoje não é sobre negócios. Ricardo arqueou a sobrancelha. Ah, não? Então o que está tirando o sono do todo-poderoso Eduardo Vasconcelos? O garçom serviu os drinks e Eduardo tomou um gole antes de finalmente responder. Não confio em ninguém, Ricardo. Sua voz soou mais grave do que o normal. Passei anos construindo meu império. Aprendi a lidar com traições e jogadas sujas, mas quando se trata de pessoas, especialmente mulheres, é diferente. Não consigo mais acreditar em boas intenções. Ricardo encostou-se na cadeira, ouvindo com atenção. Isso ainda é por causa da sua ex? Eduardo cerrou o maxilar e desviou o olhar por um instante. É mais do que isso. É o medo de ser enganado de novo, de me envolver e acabar caindo na mesma armadilha. Ricardo girou o copo entre os dedos. Ok, mas por que esse assunto voltou agora? Eduardo respirou fundo antes de soltar a verdade que o atormentava. Eu preciso de um herdeiro. A declaração pairou entre os dois por alguns segundos. Ricardo não demonstrou surpresa, apenas assentiu devagar. Faz sentido. Você tem um império para deixar para alguém. Mas qual é o problema? Eduardo soltou um riso seco. O problema é que eu não vou me casar. Não confio em nenhuma mulher o suficiente para isso. Ricardo sorriu de lado, apoiando os cotovelos na mesa. Então não case. Contrate uma barriga de aluguel. A sugestão fez Eduardo franzir a testa. Uma barriga de aluguel? Sim. Ricardo gesticulou com a mão como se a resposta fosse óbvia. É a solução perfeita. Você terá seu herdeiro sem precisar se envolver emocionalmente com ninguém. Apenas um contrato sem complicações. Eduardo ficou em silêncio por um momento, recostando-se na cadeira. A lógica era inegável, exatamente do jeito que ele gostava. Mas ainda assim, algo dentro dele hesitava. Parece um passo drástico demais, murmurou mais para si mesmo do que para Ricardo. Drástico? Ricardo riu, tomando mais um gole do uísque. Drástico seria se apaixonar e perder metade do seu patrimônio para uma mulher interesseira. Isso aqui? Isso é estratégia, Eduardo. O magnata não respondeu de imediato. Seus dedos deslizaram pelo vidro do copo, sentindo a superfície gelada enquanto sua mente trabalhava. A ideia fazia sentido. Mais do que isso, resolvia seu problema de forma limpa e racional. O jantar seguiu com conversas amenas, mas Eduardo mal prestava atenção. Sua mente estava longe, pesando prós e contras. Ao sair do restaurante, caminhou até seu carro de luxo e ficou parado por um momento, olhando para o horizonte da cidade. Aquela noite mudaria tudo. Ele precisava tomar uma decisão. E dessa vez não podia errar. Eduardo não deixava nada ao acaso. Sua vida era regida por controle absoluto. E essa situação não seria diferente. Ele reuniu sua equipe de advogados na sala de reuniões de sua empresa, um espaço amplo e moderno, com paredes de vidro que revelavam a vista panorâmica da cidade. O silêncio ali dentro era absoluto, apenas interrompido pelo som das pastas sendo abertas e das canetas deslizando sobre o papel.
Quero que esse processo seja conduzido com total discrição, disse Eduardo, sua voz firme e imponente. Não podemos correr riscos. Os advogados, todos experientes e acostumados a tratar de contratos milionários, trocaram olhares rápidos antes que um deles, Dr. Moretti, tomasse a palavra. Entendemos sua exigência, Sr. Vasconcelos. Já iniciamos a triagem. Estamos analisando perfis que se encaixem nos critérios estabelecidos. Eduardo cruzou os braços, olhando fixamente para o advogado. Relembre-me os critérios. Moretti consultou um documento e começou a enumerar. A candidata precisa ser discreta, sem histórico de exposição pública. Preferencialmente sem laços familiares que possam complicar a situação futuramente. Além disso, deve ter plena ciência de que, após o parto, entregará a criança sem questionamentos. Eduardo assentiu lentamente. E quanto às motivações? Dessa vez, quem respondeu foi a advogada Camila, que coordenava a análise psicológica das candidatas. Estamos filtrando mulheres que realmente precisam do dinheiro e que compreendem a proposta. Muitas das candidatas são mães solteiras ou mulheres em situações financeiras delicadas. Para elas, esse contrato representa uma chance de recomeço. Eduardo ficou em silêncio por um momento, absorvendo as informações. Ele não queria apenas alguém desesperado por dinheiro. Precisava de uma mulher que encarasse aquilo com maturidade, que não criasse laços emocionais com a criança. Quero os relatórios completos de cada uma, histórico médico, psicológico e qualquer detalhe que possa representar um risco no futuro. Claro, senhor, confirmou Moretti, fazendo anotações. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, observando o horizonte. Quando terei uma lista final? Em alguns dias, respondeu Camila. Estamos refinando a seleção para lhe apresentar apenas as opções mais seguras. Ele respirou fundo. Esse era apenas o começo, mas cada detalhe precisava ser perfeito. Seu império não poderia ficar sem um herdeiro, e ele não poderia cometer erros. Após semanas de entrevistas e seleções rigorosas, Eduardo finalmente encontrou uma candidata que chamou sua atenção. Carolina. Ela não era como as outras mulheres que haviam se candidatado. Não demonstrava desespero ou ambição, apenas uma calma resignação, como alguém que já havia aprendido a não esperar muito da vida. Aos 27 anos, Carolina trazia nos olhos a marca de batalhas silenciosas e cicatrizes invisíveis. Seu semblante misturava fragilidade e força, uma combinação intrigante para Eduardo. Ele analisou o dossiê sobre ela em sua mesa de mogno escuro. Carolina morava em um pequeno apartamento alugado, em uma área humilde da cidade. Sua mãe, Dona Lourdes, era portadora de uma doença crônica, que exige tratamentos caros e contínuos. Sem recursos para custear tudo, Carolina acumulava dívidas enquanto trabalhava como atendente em uma lanchonete, enfrentando longas jornadas e clientes rudes que raramente olhavam para ela além do balcão. Eduardo fechou a pasta e encarou seu advogado, Dr. Moretti, que aguardava ao seu lado. Ela já foi informada sobre todos os termos do contrato? Sim, senhor. Moretti ajeitou os óculos no rosto. Mas até o momento não deu uma resposta definitiva. Pediu um tempo para pensar. Eduardo arqueou uma sobrancelha. Tempo para pensar. Repetiu como se a ideia fosse absurda. Para algumas pessoas, aceitar um acordo como esse não é uma decisão tão simples, ponderou o advogado. Eduardo recostou-se na cadeira de couro, tamborilando os dedos sobre a mesa. Estava acostumado a resolver tudo com rapidez, mas desta vez a situação fugia de seu controle. Do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento de paredes descascadas, Carolina observava sua mãe dormir. Dona Lourdes respirava com dificuldade. Os remédios a deixavam sonolenta e debilitada. Carolina segurou a mão da mãe com delicadeza, sentindo o peso daquela decisão em seus ombros. A proposta de Eduardo resolveria todos os seus problemas financeiros. Daria à sua mãe o tratamento necessário e, talvez, a chance de uma vida digna. Mas e depois? Conseguiria seguir em frente sabendo que gerou uma criança que nunca conheceria? Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era sua melhor amiga, Camila. Então,
Camila sentou-se no sofá ao lado dela, cruzando os braços. Você vai aceitar? Carolina suspirou. Eu não sei. Parece errado, mas ao mesmo tempo é a única saída. Camila segurou suas mãos. Amiga, você sempre colocou sua mãe em primeiro lugar. Se essa é a única maneira de ajudá-la, talvez não seja errado. É um sacrifício, sim, mas você tem que pensar no futuro. Os olhos de Carolina marejaram. Eu só tenho medo. Medo de me apegar. Medo de me arrepender. Camila sorriu com ternura. Você sempre foi forte. E vai superar isso também. Carolina respirou fundo, enxugando as lágrimas. Ela já havia enfrentado dificuldades demais para se deixar paralisar pelo medo. Olhou para a mãe mais uma vez e no fundo soube que a decisão já estava tomada. No dia seguinte, pegou o telefone e discou o número que havia recebido no escritório do advogado. Quando Eduardo atendeu, sua voz foi fria e profissional, mas direta. Então, Carolina, qual é a sua decisão? Ela fechou os olhos por um instante, reunindo coragem, e respondeu. Eu aceito. Aquela escolha mudaria sua vida para sempre. O encontro entre Eduardo e Carolina para a assinatura do contrato. Aconteceu em um escritório elegante, com paredes envidraçadas que revelavam a vista panorâmica da cidade. Ele a observou atentamente, analisando cada gesto, cada palavra. Carolina, por sua vez, estava nervosa, mas determinada. Ela receberia uma quantia milionária em troca da gestação, sem nenhum direito sobre a criança após o nascimento. A assinatura do contrato foi silenciosa. Carolina leu cada cláusula com atenção, seu coração batendo acelerado. Quando pegou a caneta e assinou seu nome no papel, sentiu um misto de alívio e medo. Sua vida estava prestes a mudar drasticamente. E assim, o processo para a gestação começou. O que era para ser apenas um negócio friamente calculado, estava prestes a se tornar algo muito mais complexo e inesperado. Os meses passaram e a gravidez de Carolina avançava sem complicações. Seu corpo mudava a cada semana e a sensação de carregar uma nova vida dentro de si era ao mesmo tempo fascinante e assustadora. No início, tentava manter-se emocionalmente distante. Repetia para si mesma que tudo não passava de um contrato, um acordo que garantiria o futuro de sua mãe e pagaria todas as dívidas que a sufocavam. Mas, à medida que os dias se transformavam em meses, a realidade foi se tornando mais difícil de ignorar. A primeira vez que sentiu o bebê se mexer, estava deitada na cama, encarando o teto em mais uma de suas noites insones. Um movimento suave, quase imperceptível, a fez prender a respiração. Instintivamente, pousou as mãos sobre a barriga, esperando sentir de novo. E então veio outro chute, mais forte dessa vez. Oi, meu amor. Sussurrou sem perceber que as palavras escaparam por seus lábios. Foi nesse instante que um nó se formou em sua garganta. Não deveria chamá-lo assim. Não deveria permitir que seu coração se envolvesse. Mas como evitar? Como ignorar aquela conexão que crescia a cada dia dentro dela? As semanas seguintes trouxeram mais momentos como aquele. No silêncio das madrugadas, conversava baixinho com o bebê, acariciando a barriga, contando-lhe sobre o mundo lá fora, sobre os sonhos que nunca realizou, sobre o medo que sentia. Ele respondia com pequenos chutes, como se a entendesse, como se já soubesse que, mesmo sem querer, estava deixando uma marca profunda em sua mãe temporária. Mas então vinha o pensamento doloroso, cruel, inevitável. E se, no momento decisivo, eu não conseguir entregá-lo? Esse medo crescia dentro dela como uma sombra. Sabia que deveria se preparar para o dia em que seus braços ficariam vazios. Mas como treinar o coração para algo assim? Ela tentava se convencer de que tudo não passava de um acordo, que aquele bebê nunca fora seu. Mas no fundo já sabia a verdade. Parte dela jamais conseguiria deixá-lo ir, e isso a aterrorizava. Certo dia, enquanto voltava do mercado, uma dor intensa tomou conta de seu ventre. O suor frio escorreu por sua testa e suas pernas fraquejaram. Pessoas ao redor correram para ajudá-la, chamando uma ambulância. No hospital, os médicos foram diretos. Ela precisava de repouso absoluto,
Qualquer esforço poderia colocar a vida do bebê em risco. Quando Eduardo recebeu a notícia do médico, não hesitou. Ordenou que Carolina fosse para sua mansão imediatamente. Não permitiria que nada acontecesse ao herdeiro que tanto desejava. Ao chegar à imponente residência, Carolina sentiu-se completamente deslocada. A grandiosidade do lugar contrastava com a simplicidade de sua vida. Tudo ali parecia luxuoso demais, frio demais, distante demais. Mas o que mais a surpreendeu foi ver um lado de Eduardo que jamais imaginaria. Ele estava sempre atento ao seu bem-estar, garantindo que nada lhe faltasse. A frieza que sempre marcava seu olhar agora se misturava a um cuidado inesperado. Dentro daquela casa imensa, Carolina e Eduardo passaram a se ver diariamente. No início, as conversas eram breves e formais, limitadas a questões sobre a gravidez e seu bem-estar. Mas conforme o tempo avançava, pequenos diálogos se tornaram trocas de experiências mais profundas. Uma noite, enquanto Carolina tomava chá na varanda, Eduardo apareceu e, para sua surpresa, puxou uma cadeira ao lado dela. "Consegue dormir bem?" perguntou ele olhando para o horizonte. Carolina suspirou, aquecendo as mãos na xícara. "Ainda estou me acostumando. Tudo aqui é diferente." Eduardo soltou um riso seco. "Imagino. Não deve ser fácil estar aqui por obrigação." Ela olhou tentando decifrar aquele homem, que até pouco tempo lhe parecia inacessível. "Não é só por obrigação. Eu escolhi estar aqui. E você escolheu viver assim tão sozinho?" Ele desviou o olhar pensativo. Carolina percebeu um brilho diferente em seus olhos, algo entre nostalgia e tristeza. "Algumas escolhas não são realmente escolhas", respondeu. Ele, depois de um longo silêncio, aos poucos, Carolina foi descobrindo que por trás da fachada fria e calculista existia um homem marcado por feridas profundas. Eduardo, por sua vez, começou a perceber que Carolina não era movida por ambição, mas sim por necessidade e amor à família. Ela não desejava sua fortuna, apenas queria garantir um futuro melhor para sua mãe. A tensão entre os dois crescia, se manifestando em olhares prolongados e silêncios carregados de significados. No entanto, nenhum dos dois ousava admitir o que estava acontecendo. Ainda eram prisioneiros de suas próprias barreiras. Dias depois, em uma manhã fria de domingo, Eduardo passava pelo corredor da mansão quando percebeu que a porta do quarto de Carolina estava entreaberta. Sem querer invadir sua privacidade, ele apenas lançou um olhar discreto para dentro e foi surpreendido pela visão que encontrou. Carolina estava de pé próxima à janela, acariciando sua barriga. A luz natural que entrava iluminava seu rosto e seus longos cabelos, tornando-a ainda mais bela. A cena o hipnotizou completamente. Ela parecia imersa em pensamentos, um pequeno sorriso nos lábios enquanto falava baixinho com o bebê. Eduardo não conseguia desviar os olhos. Havia algo de tão genuíno e sereno naquele momento que o fez sentir algo que há muito tempo não sentia: paz. De repente, Carolina se virou e encontrou o olhar dele. Eduardo ficou sem jeito, desviando os olhos por um instante. Ele pigarreou tentando encontrar uma justificativa. "Eu estava passando e vi você. Me desculpe." Carolina sorriu suavemente. "Está tudo bem", disse com naturalidade. "Eu estava só conversando com o bebê. Ele está agitado hoje." Eduardo arqueou uma sobrancelha, intrigado. "Agitado? Como assim?" Ela riu, divertida com a reação dele. "Se mexendo, quer sentir?" Ele hesitou por um momento, mas então acenou positivamente. Carolina pegou sua mão com delicadeza e a colocou sobre sua barriga. Um instante de silêncio pairou entre eles, até que Eduardo sentiu um movimento sutil sob sua palma. Seus olhos se arregalaram, e por um breve segundo, um sorriso quase imperceptível surgiu em seu rosto. "Ele realmente se mexeu", murmurou, visivelmente emocionado. Carolina observou sua expressão com curiosidade. "Sim, ele reconhece quando alguém está por perto." "Acho que gostou de você." Eduardo retirou a mão devagar, ainda assimilando o que acabava de acontecer. Algo dentro dele se agitou, um sentimento desconhecido, mas que parecia cada vez mais impossível de ignorar. Sem perceber,
Naquele instante, algo entre os dois mudou para sempre. Os dias se passaram e Eduardo sentia uma inquietação crescente dentro de si. A cada semana que a gravidez avançava, a ideia de ter um herdeiro deixava de ser apenas uma formalidade e se tornava algo real. No início, ele pensava que bastaria esperar o nascimento e seguir com sua vida como sempre fez, com controle absoluto sobre tudo, mas não imaginava que acompanhar de perto a gestação mexeria tanto com ele. Sem perceber, começou a chegar mais cedo do trabalho. Mantinha-se discreto, distante, mas sempre por perto. Observava Carolina nos momentos mais simples do dia, estudando. Suas expressões, seus gestos. Havia algo nela que o intrigava. Uma força silenciosa que contrastava com sua doçura. E Carolina também percebia. Eduardo a olhava de uma forma que ela não conseguia decifrar. Não era apenas frieza, tampouco simples curiosidade. Parecia algo que ele mesmo não compreendia. Certa tarde, Carolina chamou o motorista da mansão e fez um pedido incomum. "Você pode me levar até uma sorveteria?" Eduardo, que estava ali perto, ergueu os olhos do jornal que fingia ler. "Sorveteria?" questionou, franzindo a testa. Carolina sorriu e acariciou a barriga. "Sim, preciso tomar um sorvete de coco." Ele cruzou os braços, desconfiado. "Precisa?" "É desejo de grávida," ela brincou. "E desejo de grávida é coisa séria." Eduardo ficou em silêncio por um momento, depois virou-se para o motorista. "Não precisa ir. Eu mesmo levo." Carolina arregalou os olhos. "Você?" "Por que não?" Ela ficou surpresa, mas de alguma forma gostou da ideia. Minutos depois estavam no carro, cortando a cidade, rumo a uma pequena sorveteria próxima a um parque tranquilo. Eduardo estacionou e desceu com ela. Enquanto Carolina fazia seu pedido no balcão, ele apenas observava, achando graça na empolgação dela por um simples sorvete. "O que foi?" ela perguntou ao perceber o olhar dele. "Nada. Só não sabia que alguém podia ficar tão animado por um sorvete." "Você não entende, porque nunca teve desejo de grávida." Ele riu baixo, e Carolina sorriu satisfeita ao receber sua casquinha, generosa de sorvete de coco. "Pronto. Agora a missão cumprida," disse, levando o primeiro pedaço à boca com uma expressão de pura satisfação. Eduardo apenas balançou a cabeça e caminhou com ela pelo parque. O dia estava agradável, e por um breve momento, os dois pareciam um casal comum compartilhando uma tarde tranquila. Sentaram-se em um banco sob a sombra de uma árvore. Eduardo a observava com atenção, notando como ela saboreava o sorvete com tanto gosto, como se fosse o melhor que já havia provado. Ele não lembrava a última vez que viu alguém aproveitar algo tão simples com tamanha alegria. De repente, algo chamou sua atenção. "Você tem sorvete no canto da boca," ele avisou. Carolina piscou surpresa. "Tenho," antes que ela pudesse limpar, Eduardo se inclinou instintivamente e, com um gesto cuidadoso, passou o polegar pelo canto dos lábios dela. O toque foi breve, mas carregado de algo que ambos sentiram. Um choque invisível, uma corrente de eletricidade que fez Carolina prender a respiração. Ela ergueu os olhos para ele. Eduardo não recuou. Os dois ficaram assim, imóveis, apenas se encarando. A respiração de Carolina ficou entrecortada, e Eduardo sentiu o coração acelerar de um jeito que não acontecia há anos. Foi então que aconteceu. Como se fossem puxados por uma força incontrolável, seus lábios se encontraram, em um beijo suave, hesitante, mas cheio de desejo contido. Carolina sentiu seu corpo inteiro responder ao toque dele, enquanto Eduardo se deixava levar por algo que nunca planejou sentir. Mas assim como começou, o beijo terminou. Os dois se afastaram devagar, ainda sob o impacto do que acabara de acontecer. O silêncio entre eles foi ensurdecedor. Carolina desviou o olhar confusa. Eduardo, por sua vez, apenas se levantou como se tentasse recuperar o controle que acabara de perder. O caminho de volta para a mansão foi silencioso. Carolina olhava pela janela, perdida em pensamentos. Eduardo, ao volante, mantinha a expressão fechada. Dentro dele, uma pergunta martelava incessantemente. Como ele pôde deixar isso acontecer? Se apaixonar por Carolina não fazia parte do contrato. E, no entanto, era exatamente isso que estava acontecendo. E isso o assustava mais do que qualquer coisa.
Os dias se passaram, e Eduardo não podia mais ignorar o que estava acontecendo dentro de si. Seu plano era simples: garantir um herdeiro sem envolvimento emocional. Mas a realidade havia tomado um rumo completamente diferente. Ele estava apaixonado por Carolina, pela mulher que carregava seu filho. Era uma constatação assustadora, mas inevitável. Ele tentava se convencer de que era apenas um impulso passageiro, algo provocado pela convivência, pelo vínculo que se formava naturalmente devido à gestação. Mas era mentira. Eduardo sabia que sentia algo muito mais profundo. Cada vez que Carolina sorria ao sentir o bebê mexer, ele se pegava admirando-a em silêncio. Cada gesto dela, cada pequena mania que foi descobrindo com o tempo, só o fazia mergulhar ainda mais nesse sentimento inesperado. Mesmo tentando manter-se frio e distante, não conseguia evitar o desejo de estar por perto, protegê-la, cuidar dela. Do outro lado, Carolina também sofria com o turbilhão de emoções que a consumia. Desde aquele beijo no parque, Eduardo não saiu de seus pensamentos. Ela tentava se convencer de que era um erro, de que não deveria se permitir sentir nada além do que estava acordado. Mas como controlar o coração? Ela já sabia que entregar a criança seria a decisão mais difícil de sua vida. Agora a dor se multiplicava, porque em poucos meses não seria apenas o bebê que ela perderia. Perderia Eduardo também, o homem misterioso e reservado que a beijou como ninguém antes. O homem que, mesmo mantendo sua frieza, sempre estava por perto, que em silêncio cuidava dela de um jeito que talvez nem ele percebesse. Carolina fechava os olhos à noite e tentava se convencer de que tudo era passageiro, que logo sua vida voltaria ao normal. Mas como voltar ao normal quando seu coração já não lhe pertencia mais? E Eduardo, por mais que tentasse lutar contra isso, também sabia a verdade. Nada mais estava sob seu controle. O tempo parecia ter voado. Carolina já estava com 9 meses completos de gestação, sentindo o peso da barriga e a ansiedade crescente. A qualquer momento, seu filho viria ao mundo. Ela tentava se preparar para o inevitável, para o momento em que precisaria entregá-lo, mas no fundo sabia que jamais estaria pronta. Naquela manhã de domingo, o sol entrava suavemente pela janela, anunciando um dia tranquilo. Carolina levantou-se com dificuldade, sentindo um leve desconforto. Caminhou lentamente até a cozinha para pegar um copo d'água, mas antes que pudesse dar mais alguns passos, uma forte pressão tomou conta de seu ventre. Um segundo depois, sentiu um líquido quente escorrendo por suas pernas. Seu coração disparou. "Meu Deus!" murmurou assustada. A dor veio logo em seguida, intensa e cortante. Seu instinto gritou e, num reflexo, segurou a barriga enquanto tentava se apoiar no balcão. O pânico tomou conta de seu peito. "Eduardo!" gritou com a voz embargada. "Eduardo!" No andar de cima, Eduardo já estava alerta. Desde que soube que o nascimento estava próximo, mantinha-se em estado de vigília, pronto para agir a qualquer sinal de que havia chegado a hora. Quando ouviu o grito de Carolina, sentiu o sangue gelar. Sem hesitar, desceu as escadas correndo, o coração martelando forte no peito. Ao ver Carolina ofegante, segurando a barriga e com lágrimas nos olhos, a razão desapareceu. O homem racional e calculista deu lugar a alguém que jamais imaginou ser. Carolina. Ele se aproximou num instante, segurando-a com firmeza. "Aguente firme, eu estou aqui." "A bolsa estourou", ela disse entre respirações irregulares. Eduardo não pensou 2 vezes. Em um único movimento, pegou Carolina nos braços e a carregou, ignorando qualquer resistência dela. "Leve-nos para o hospital. Agora!" ordenou ao motorista com a voz carregada de urgência. No carro, segurava a mão dela com força, algo que nunca havia feito antes. Vê-la ali, vulnerável, entregue à dor e ao medo, fez algo dentro dele se romper. "Está tudo bem, Carolina," ele sussurrou, com um tom que tentava transmitir segurança. "Estou com você." Os olhos dela encontraram os dele, e por um breve instante tudo ao redor desapareceu. O tempo pareceu uma ilusão dentro da sala de parto.
Eduardo observava tudo com um misto de desespero e encantamento. Carolina se esforçava, suas mãos apertando os lençóis da maca, enquanto sua respiração se misturava a gemidos de dor. E então, após o que pareceu uma eternidade, o choro forte de um bebê preencheu o ambiente. Eduardo sentiu algo dentro de si desmoronar. "É um menino!" anunciou o médico. A emoção foi avassaladora. Eduardo, o homem que nunca pensou que viveria algo assim, viu-se incapaz de conter as lágrimas que ameaçavam cair. Seu herdeiro havia chegado ao mundo. Carolina, exausta, recebeu o bebê nos braços. Seu pequeno rosto rosado e indefeso a fez estremecer. Acariciou a pele macia, sentindo o calor da criança que por meses fora parte de si. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Ela sabia o que precisava fazer. O acordo estava ali, esperando para ser cumprido. Mas como arrancar do peito algo que já fazia parte dela, Eduardo a observava em silêncio. O brilho nos olhos de Carolina, o modo como segurava o bebê, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Aquilo o atingiu como um soco. Mais tarde, Eduardo entrou no quarto do hospital. Carolina estava sentada na cama, embalando o bebê contra o peito. Seu coração apertou. Aquela cena, tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa, o fez perceber algo que até então se recusava a aceitar. Ele não queria apenas um herdeiro. Queria Carolina. Queria aquela família. Respirando fundo, ele se aproximou e parou diante dela. "Carolina", chamou hesitante. Ela ergueu os olhos para ele e Eduardo viu que estavam marejados. "Eu sei que tínhamos um acordo", continuou ele, sua voz mais baixa e carregada de emoção. "Mas esse contrato já não faz sentido para mim, Carolina." Sentiu o coração acelerar. O que você quer dizer?" Eduardo sentou-se ao lado dela, deslizando os dedos pelos cabelinhos finos do bebê. "Eu não quero esse bebê sem você." Ele levantou o olhar prendendo-se ao dela. "Você aceita ficar comigo? Para sempre?" Um nó se formou na garganta de Carolina. Ela piscou, sentindo as lágrimas transbordarem. Nunca imaginou que aquele acordo frio e impessoal se transformaria nisso. Nunca imaginou que Eduardo fosse capaz de amar. Mas ali estava ele, despido de toda a sua armadura, oferecendo-lhe o que ela jamais pensou que teria. Com um sorriso trêmulo, ela assentiu. "Sim." A palavra saiu como um sussurro, mas foi o suficiente para Eduardo soltar o ar, que nem sabia que estava prendendo. Ele segurou seu rosto entre as mãos e a beijou com ternura, selando ali a nova vida que estavam prestes a construir. O homem que não acreditava no amor, enfim, havia se rendido a ele. E juntos começaram uma nova história. Uma verdadeira família. Gostaríamos de saber de qual cidade você está assistindo a este vídeo. Deixe nos comentários o nome da sua cidade